Estamos mais um debate em ação, hoje tendo a honra de receber o professor Antônio César Leal. Professor, muito obrigado pelo aceite de estar aqui conosco. A honra é minha, a satisfação também de estar com vocês, aqueles que estão nos ouvindo. Nesse debate em ação de hoje, vamos discutir o tema conflitos socioambientais, que é um tema assim, bastante interessante. O professor já falou um pouco ontem, muito, né, sobre o tema. E, de novo, né, professor, com outro viés agora, mais focalizado, poderia descrever para nós o que seria conflito socioambiental? O que são conflitos socioambientais? Olha, há muitas formas de se abordar o tema, né, de se compreender esses conflitos, mas na origem, né, eles são derivados de conflitos internos à sociedade, né? São grupos, né, políticos, econômicos, sociais, às vezes a partir até de indivíduos, mas geralmente a partir de grupos, que estão em disputa por um mesmo recurso natural, ou por um território, ou por acesso a informações que vão garantir uma qualidade de vida, uma qualidade ambiental. E nesse conjunto de forças que estão atuantes, né, está presente também o Estado. Então, quando há esse conflito social e na raiz envolve, né, aquilo que nós podemos chamar de os recursos naturais, ou também de uma apropriação de conhecimento ligado à natureza e mesmo de acesso, né, a bens e serviços ligados à natureza, nós temos aí um conflito socioambiental. E eles se manifestam de várias formas, né? Grupos hegemônicos, às vezes nacionais ou transnacionais, que querem acesso a um recurso, né, que está numa terra indígena, que está numa área protegida, que para a comercialização, para destinação para determinados usos, e não consideram, né, as pessoas, os grupos que estão ali atuando, vivendo, ou consideram de uma forma bastante equivocada, né, no sentido de não respeitar as suas tradições, de não respeitar a sua identidade, de não respeitar a sua própria sobrevivência. Então se manifestam aí os conflitos, são os mais variados, né, que vão desde aspectos ligados à própria extração de recursos, petróleo, mineração, vários tipos, né, relacionados ao domínio de determinadas áreas, né, a abertura de estradas, de hidrovia, também do ponto de vista de destinação de resíduos, os mais variados, seja das cidades, seja das indústrias, né, que acabam impactando as comunidades que estão no entorno. E para isso precisa ter, antes de se instalar esse conflito, né, precisa ter todo um trabalho de comunicação, de participação dessas pessoas para que se consiga evitar os conflitos. Mas também é importante pensar que está em contraposição aí as visões sobre a natureza, né? Determinados grupos olham para a natureza e veem como uma grande depósito, né, para extrair o máximo, ter lucro, né, e acumular riquezas, né? Outros já vão olhar para a natureza com respeito, né, como fonte de vida, como fonte do local do sagrado, né? Ou mesmo como aquilo que nos propicia estarmos vivos e conseguimos ter uma vida saudável. Isso se contrapõe também. Mas geralmente são grupos mais próprios, que estão localizados em determinados locais, e há uma interferência externa, né? Esses são conflitos bastante graves. Essa relação, né, duas forças antagônicas que o senhor colocou, que geralmente você tem um grupo mais poderoso economicamente e um mais fragilizado, e essa disputa pelo recurso, como o senhor colocou. Daria assim para a gente pensar quais seriam os principais tipos de conflitos socioambientais, principalmente no território brasileiro? Assim, se fosse, o professor citou alguns aí. Se você pensar em nomes, comunidades, quais os principais que ocorrem? Olha, esses grupos que estão em disputa, né, de fato tem isso, né, tem grupos muito poderosos, né, que têm acesso a muita informação, que podem contratar especialistas para fazer estudos, né, sobre os potenciais naturais, sobre determinados temas, né, e até a comunicação desse assunto para a comunidade
ou para as comunidades, ou para as universidades, para os órgãos gestores, etc., pode ser feito de uma forma que leve uma interpretação de que a ação que se pretende fazer não é impactante como os grupos fragilizados que estão naqueles locais podem manifestar. Por exemplo, uma hidrovia, é o caso de hidrovias no país, sem disputa, né, em que se quer fazer explosões, né, no leito de rios para tirar as pedras, né, porque o rio é navegável uma parte do ano, depois quando abaixam as águas ele não é navegável nesses trechos. Mas para a comunidade tradicional que está ali, esses locais são sagrados. Então, que argumentação, né, eles usam para se contrapor ao grande interesse do agro-hidronegócio, do setor de transporte, né, as suas tradições, né, a sua comunidade, a sua história de vida, né, e o seu respeito pelo rio. Já o outro setor olha isso até de uma forma assim muito equivocada, né, dizendo que não há problema, que vai dinamitar o rio, mas que vai alterar pouco, que o rio vai continuar passando ali. De interpretação também importante quando se tem esses grupos em conflito, né? O acesso à informação e o respeito ao conhecimento diferenciado. Obviamente que também esses grupos que estão fragilizados, às vezes fragilizados pelo poder econômico, pelo poder político, mas eles têm que ser empoderados. Então, nesse empoderamento desses grupos, as universidades têm um papel importante, que é também ajudar a construir os argumentos técnicos e científicos que podem embasar a eventual luta no campo da justiça, né, para que se contraponha aos outros discursos, às vezes até das próprias universidades, outros grupos que estão atuando. Então, nesse sentido, o papel do Estado é muito importante também, seja na indução, né, de determinadas questões, ou no controle, ou mandando seus agentes, os vários tipos, né, de agentes que estão no Estado, para mediar esses conflitos e, eventualmente, até arbitrar para a tomada de decisões. Então, eu vejo, sim, que os conflitos são importantes, tem os grupos mais fortes, tem os grupos fragilizados, mas é possível equilibrar um pouco esse jogo com grande participação também do poder público, participação das universidades e da sociedade civil organizada. Pensando nisso, né, grandes conflitos socioambientais no país hoje envolvem muito a exploração de recursos naturais, ligados à mineração. Tem aí um deles, né, que é o mais famoso, que é o que aconteceu em Mariana, né, com a morte do Rio Doce, com o rompimento da barragem. Em determinados momentos apresentado como um acidente, mas está mais do que provado já por vários levantamentos e estudos que foram falhas, né, grandes na gestão das próprias barragens, né, no tratamento, né, e também dado aqueles resíduos, né, e se apostou, né, os que estavam envolvidos, numa possibilidade de que não ocorresse, né, aquela tragédia. Né, e infelizmente aconteceu, e com prejuízos muito grandes para o rio, para as comunidades que dependem do rio, comunidades tradicionais, comunidades, as cidades, né? E também do ponto de vista de gestão, né, das águas, né, eu penso que uma situação muito séria, porque há comitê de bacias atuando naquela bacia do Rio Doce, um comitê com muitos trabalhos de planejamento, de gestão envolvido, né, e com muitos planos, né, para executar, para proteger toda a bacia hidrográfica. E essa tragédia, né, pegou a todos de surpresa e levou a um impacto muito severo no Rio Doce. Então, esse seria um dos grandes problemas. Aí, associado a isso, tem muitos outros. Quer dizer, mineração, tem vários casos. Recentemente, o atual presidente do país, né, a gente pensa que não deveria ser esse o atual presidente, né, todo mundo sabe o que aconteceu na história do país, mas estava lá liberando para exploração áreas protegidas, né, há décadas na Amazônia. E assim sucessivamente, petróleo, às vezes tem derramamento de petróleo, aterros sanitários que vão ser construídos em determinados locais, às vezes não se consulta a população próxima, né? Contaminação de águas, às vezes por falta de tratamento de esgoto, né, das cidades, né? E esse esgoto
passando perto das casas ou muito próximo a pessoas que não têm uma moradia adequada, estão em áreas inadequadas, né? Por várias questões internas da sociedade, a desigualdade, né? A concentração de riqueza. Transposição de águas também é um outro conflito muito importante, né? Nós tivemos aí a questão da transposição de São Francisco, que dividiu o país em gente a favor, gente contra, né? E assim sucessivamente nós temos a demarcação de terras indígenas, a luta dos quilombolas, né? O agrotóxico, acho que é um assunto muito importante, que merece muita atenção da universidade, e buscar o apoio dos órgãos gestores e do Ministério Público para enfrentar esse envenenamento que está acontecendo na população brasileira através do uso maciço, né? De agrotóxicos, né, para a produção. Enfim, são muitos os temas ligados a ele. O que a gente acha salutar é que, ao mesmo tempo que há tantos problemas, há muita resistência, há muita mobilização para enfrentar esses problemas. E precisa, nesse caso, além da luta dos povos diretamente atingidos, das comunidades, empoderamento dessas comunidades, uma aproximação maior das universidades, também da sociedade civil, em vários níveis, para enfrentar essas condições e tentar resolver o que for possível resolver, minimizar e, quem sabe, a partir desses conflitos, se construir uma outra possibilidade de sociedade. Pegando essa parte de empoderamento que você colocou aí a respeito das comunidades, você disse o papel da universidade, que eu acho também de extrema relevância. Que metodologias e que tipos de ações, porque uma coisa é fazer pesquisa para a sociedade, a outra coisa é fazer pesquisa com a sociedade, que no caso aí os envolvidos diretamente. Qual a diferença disso e que metodologias seriam mais apropriadas nesse caso dos conflitos socioambientais? Há várias possibilidades de trabalhar. A primeira delas, né, que eu imagino, é a universidade, os pesquisadores, terem uma postura aberta ao diálogo e aberta ao conhecimento desses povos, dessas pessoas, né? Seja um catador de material reciclável, seja um indígena, um morador de uma área periférica, né? O pesquisador da universidade, os professores, alunos, irem conversar com essas pessoas, não na perspectiva de levar para eles a solução do problema. Eu penso que seria uma postura equivocada, né? A solução tem que ser construída junto com eles. Isso, o conhecimento deles é fundamental. Então, primeiro seria isso, uma postura de construir conhecimentos com os que estão envolvidos diretamente. Nesse caso, nós estamos dizendo dos setores mais fragilizados do conflito. Não impede também que haja o trabalho da universidade com os outros setores, né? Também sempre com a preocupação de uma postura ética, né? De mostrar claramente o que está certo, o que está errado. Então seria o primeiro isso, a postura, né? De construir conhecimentos juntos. A partir daí, buscar há várias possibilidades, né? Por exemplo, a cartografia social seria uma delas, né? Possibilitar para essas comunidades o conhecimento que elas têm sistematizado, por exemplo, numa visão de um mapa, né? Num documento. Então, discutir com eles a cartografia, depende de alguns fundamentos de cartografia, mas ao mesmo tempo propiciar que eles representem, né, essa luta que eles estão tendo, os elementos em conflito, a história deles, no mapa. Os pesquisadores, a partir daí, vão criar com eles as legendas, os símbolos, né, que vão expressar aquilo que eles estão vendo. Posteriormente, acho que é muito importante, esses mapas eles terem uma correspondência mais próxima, né? Não seria uma cartografia totalmente aplicada, mas no sentido de localizar mais próximo, né, o que realmente está na posição dos objetos ou dos elementos em conflito. Então essa é uma possibilidade, né, dessa representação. A outra é buscar os mecanismos, né, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ter a sua voz ouvida. Então, eu posso fazer um trabalho com a comunidade, junto com eles, construir conhecimento junto com eles, aprender junto, fazer um mapa, mas às vezes a minha leitura do mapa não será a mesma daquelas pessoas que estão envolvidas. Então,
ter os mecanismos para um trabalho com a comunidade, ou mesmo numa possível um colegiado que vá tomar decisões sobre esse conflito, com uma instância jurídica, ter a voz dessa comunidade. A voz deles é muito importante e dá muita credibilidade. Então, buscar os mecanismos de participação, de oportunizar, às vezes, talvez, de um evento, de um seminário, ou mesmo buscar um colegiado, garantir que tenham vagas nos colegiados, né? Os comitês de bacias, os fóruns A, B, C, enfim, que lá estejam os representantes. O caso da universidade pode ter acesso a esse colegiado, e o professor ou pesquisador, ou a professora, pesquisadora, pode se manifestar. Mas e a vaga para que essas pessoas também tenham direito à voz e a voto? Então, acho que são possibilidades bastante importantes. Outras possibilidades também do empoderamento é lançar luz, né, sobre o conflito, do ponto de vista de divulgá-lo mais amplamente para o local, regional, estadual, nacional e internacional. Isso é muito importante, né, porque quanto mais visibilidade tiver e credibilidade, esses são cuidados que tem que se ter, né? As informações têm que ser muito confiáveis, né? Porque às vezes você vai fazer um trabalho de empoderamento, vai defender uma causa, mas se não for um trabalho confiável ou quando tiver erros ou informações equivocadas, perde-se a credibilidade. Então é importante isso, né? Eu diria, construção de conhecimento, garantir que a voz dos envolvidos sejam expressas, se possível, lutar para que tenham um voto na tomada de decisões e essa visibilidade mais ampla. E aí várias outras possibilidades, né, de metodologias, né, de técnicas, né, para trabalhar isso, né, a partir de elaboração. Mencionei a cartografia social, mas há várias outras possibilidades que são importantes para que esse conhecimento seja sistematizado e seja, de uma forma bastante precisa, publicizado, né. Agora, é importante também, nessas lutas, né, buscar conhecer bem todos os que estão envolvidos, né, os vários setores, né, seja dos oponentes, para que no trabalho científico, né, se possa mostrar com clareza, né, tudo o que está acontecendo. Eu às vezes me preocupo, que às vezes da universidade nós somos muito levados a trabalhar com aqueles que nós consideramos são os mais frágeis. Mas também, às vezes, temos que ouvir o outro lado, o lado dos que estão economicamente, politicamente mais empoderados, mais fortalecidos, né? Até para poder contestar esses argumentos. E, eventualmente, possa ter alguma questão importante, até correta também. Então, acho que não ser a priori, considerar um dos lados como está 100% certo nesse conflito e o outro 100% errado. Acho que essa é uma postura que nós devemos ter também como pesquisadores e professores. Mas sem perder uma outra questão que também é importante. Os conflitos são localizados, acontecem aqui e ali, mas há uma grande estrutura, né, que é a maneira como estão organizadas a sociedade, que vai explicar isso. Então, de repente você está lutando contra um aterro sanitário numa área próxima à área protegida. Mas o que está por trás desse aterro, o que está acontecendo ali, está acontecendo em muitos locais, que é a incentivo ao consumo, uma produção voltada ao consumo. A gente tem que buscar, olha, não vai se construir o aterro aqui, mas também temos que discutir, olha, por que geração de tantos resíduos? Então tem que mudar a forma de produção e mudar a forma de consumo. No mínimo, isso já diminuiria, por exemplo, a necessidade de novos aterros. Isso não tira de foco uma outra preocupação. Posso diminuir o consumo, posso diminuir a geração de resíduos, mas posso manter a desigualdade na sociedade, que alguns vão continuar consumindo e outros continuar sem consumir o básico. Então, mexer na estrutura da sociedade, acho que tem que ser uma preocupação permanente nossa. Quer dizer, temos que enfrentar os conflitos, sem esquecer que na origem de tudo isso está a forma como a sociedade está organizada, né? As classes, né? Os interesses antagônicos, que de alguma forma nós temos que lutar para superar isso. Pensando nessa forma de organização da sociedade,
muito nítido o papel do poder econômico, essa estrutura como a sociedade está organizada, e sem dúvida alguma o papel relevante que o Estado tem. Muitas vezes o papel do Estado ele pode ser também um atenuador dessa situação, mas ele também pode ser aquele que vai intensificar esse conflito. E aí fica um terceiro setor, que eu gosto de chamar mais de sociedade civil, que para mim ela é o ponto que vai de fato contrabalancear esses outros dois poderes. Sim. Que pode tanto, porque o papel da sociedade civil, na minha visão, ela é para controlar os abusos do Estado e os abusos do poder econômico. No entanto, se vê ainda muito pequena frente a esses dois poderes. Eu gostaria que você falasse um pouco do papel da sociedade civil. Você já falou um pouco do papel do Estado, um pouquinho do papel da universidade e a sociedade civil, onde ela entra nessa situação? Olha, é muito importante pensarmos na sociedade civil, porque dentro da sociedade civil, pelo menos assim, eu vou falar da experiência que nós temos de trabalhar na gestão de águas, que há um setor, né, que são a sociedade civil. Os comitês de bacias são organizados entre o Estado, né, os setores ligados ao Estado, os setores ligados aos usuários de recursos hídricos e a sociedade civil. A sociedade civil, para efeito da gestão das águas, ela também é múltipla, né? Ela não é algo que seja único. Então nós temos ONGs, nós temos associações, né? Sindicatos, nós temos universidades também. Muitos comitês das universidades estão no setor da sociedade civil, em outros estão como parte do Estado, né? Então ela é múltipla, né? E aí também nós temos que pensar o seguinte, do ponto de vista da sociedade civil, e pensando nesses que estão lutando, principalmente do ponto de vista ambientalista, né, esses que estão organizados em prol de uma construção e uma defesa de determinados interesses mais voltados à proteção da natureza, é muito importante essa luta. Por quê? Porque causa um incômodo, né, a esses outros setores econômicos muito fortes, setor político, e mesmo o Estado, que também pode estar, e muitas vezes está, mais apoiando os grandes grupos, mas também causa incômodo, né? Porque há outros dando voz, visibilidade a esse conflito. Então, acho que esse é um papel importantíssimo, é o papel da denúncia, é o papel de provocar o debate e também acionar as estruturas que existem para controlar esse poder político e econômico. Não podemos esquecer que há estruturas do próprio Estado e há agentes do Estado que têm a obrigação de cumprir aquilo que está na Constituição. Então, eu acredito muito que a grande luta nossa sempre está de olho na Constituição. Eu sei que há desrespeito, eu sei que há interpretações das mais variadas, mas a Constituição expressa esse pacto, né, de sociedade que queremos no nosso país. E na Constituição está lá, do ponto de vista ambiental, claramente escrito que é dever, né? É direito e dever, né, do Estado, da população, etc. Trabalhar para o meio ambiente sadio e equilibrado para todos. Então, penso que lutar por isso, colocar essa bandeira, que não é uma bandeira só de um grupo, é a bandeira daquilo que foi pactuado, né, anos atrás. E provocar o debate, provocar o questionamento. Eu entendo que esse é um papel importantíssimo da sociedade civil. Ela precisa também ser empoderada. Podemos esquecer disso, que às vezes a sociedade civil não tem as condições necessárias para fazer uma boa luta, para estar em todas as frentes, né? E precisam também ter um grande apoio. Acho que também aí o papel que a universidade pode contribuir. Para a gente poder fazer o fechamento dessa discussão, que é muito rica, e se a gente fosse fazer um aprofundamento aqui, sem dúvida alguma, a gente ficaria no seminário aqui, mais do que uma entrevista, professor. Mas me parece que uma coisa bem interessante relacionada a tudo isso que nós falamos aqui é a questão de visão de mundo. Sim. Porque quando se fala de conflito socioambiental, como você colocou a questão do rio, para a comunidade indígena ele tem um papel simbólico, vinculado à questão da identidade, para o outro apenas um meio pelo qual vai se usar ali como uma hidrovia.
Carlos Matos ele fala que existem problemas bem estruturados e quase estruturados. Os quase estruturados não há solução. Há intercâmbio de problemas por causa justamente das divisões diferentes das pessoas. E daí resultam, sem dúvida alguma, os diferentes problemas que há na sociedade. Os conflitos socioambientais, de certa maneira, em algumas situações, podem ter soluções. Outras podem você ter permanentemente aquilo, porque são visões completamente antagônicas. Eu penso nisso também, que às vezes nós pensamos e falamos em resolver os conflitos, né? E alguns não se consegue, porque são diferentes visões de mundo, diferentes formas de pensar. No caso do Rio, por exemplo, que a gente está acompanhando mais, né? E o ideal seria, né, construir na nossa sociedade, né, essa que está muito envolvida com a produção e o consumo, né, e uma ideia de acumulação de riquezas, né, a gente vê essas notícias todas, às vezes pessoas dizendo que uma grande meta é ganhar seu primeiro R$ 1.000.000, o outro que quer ser o mais rico do mundo. Eu vejo essas notícias com tristeza, né, porque são todas coisas materiais e, na verdade, mostram uma visão muito reduzida do que tem que ser a vida nossa, né, do que nós estamos passando no planeta Terra. Então, construir na nossa sociedade uma visão mais integrada, uma visão holística, né, e de respeito às várias culturas, e de respeito à natureza, né, e podemos viver e produzir de outras formas. Não precisa tanta alteração, tanto impacto em tantas áreas. Podemos trabalhar e viver consumindo menos e produzindo de forma mais saudável e também procurando atingir a todos, né? Eu penso que por aí essa visão de mundo nossa tem que ser fortemente influenciada e respeitada a visão de mundo de muitos povos tradicionais, né? É insustentável a visão predominante na sociedade capitalista, e mesmo em outras sociedades que estão baseadas na produção e no consumo, às vezes não com tanta ênfase, né? Precisa ser alterado. Temos que buscar formas, né, de produzir e viver de forma mais sustentável. Às vezes eu tenho visitado áreas, né, que tem grande produção, né, de ovos, de galinhas, de animais, etc. E vejo aqueles animais todos aprisionados, né, e tendo a sua vida ditada pelo ritmo da produção, né, uma produção em série, né, que o animal nasce, ele tem tantos dias para viver em determinado local, prisioneiro, e outros tanto aqui, e ele nem pode, às vezes, conhecer o que é uma área livre, conhecer um rio, conhecer uma mata, né, e rapidamente ele tem que chegar ao ponto de abate para abastecer a sociedade, ao par da sociedade que pode pagar por aquele produto, né, nessa linguagem. Mas o animal em si não existe na visão de muitos. Ali é uma carne que está sendo produzida. Então, é um desrespeito imenso, né? A mesma coisa as plantas, né? Então, o uso do agrotóxico para combater aquilo que é chamado de pragas. Mas que pragas são essas, né? O que é uma praga, assim sucessivamente? Eu penso que nós temos que mudar muito. E mudar, principalmente, a nossa sociedade, com bastante humildade, olhando essas outras formas de encarar a natureza. Porque é insustentável. Se for mantido esse ritmo de produção, de exploração e de domínio da natureza como está acontecendo, fatalmente é insustentável e teremos muitos conflitos cada vez maiores, né? E no limite, penso que esses conflitos vão cada vez mais envolver a violência, né, que já está aumentando bastante no país, por conta desse desrespeito, não só à vida humana, mas às outras formas de vida que estão ainda mais impactadas por esse modelo. Muito bem. Esse foi mais um debate de ação e eu agradeço então, imensamente ao professor Antônio César. Eu que agradeço a oportunidade. E certamente os nossos telespectadores vão refletir bastante sobre esse tema, conflitos socioambientais. Temos aqui uma dica, né, de um tema bastante interessante que pode ser bastante aprofundado. Obrigado e até a próxima.